Olá, Vindiarde Viva, olá a todos que nos assistem. Que bom podermos nos conectar nesses tempos de isolamento. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 14. É uma palavra muito rica, o livro de Provérbios é um livro muito rico. Se você puder ter a oportunidade de ler, leia. Se você tiver tempo, tiver disposição de ler o livro de Provérbios, é um livro maravilhoso. E o capítulo 11, versículo 14 diz assim, depois de vários conselhos ele dando, o rei Salomão falava assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E a palavra que eu quero compartilhar hoje é a respeito de conselhos. Há uns 2 dias, eu venho me acordando de madrugada, sendo acordada com esse versículo. E do nada, esse versículo vem. Na multidão de conselhos, há segurança. Na multidão de conselheiros, há segurança. Você gosta de ouvir conselhos? Toda uma geração e várias gerações foram enganadas por um provérbio, que talvez você já tenha ouvido também falar. Esse provérbio diz assim, olha, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso é um grande engano, porque conselho, ele sempre precisa ser bom. Outra coisa que lhe digam, que lhe, entre aspas, aconselhe você a fazer algo ou falar algo que não seja algo bom, não é um conselho. Pode ser qualquer outra coisa, menos um conselho. O mundo enganou gerações inteiras, mas a palavra de Deus está recheada de conselhos, principalmente o livro de Provérbios. Deus ele tem essa preocupação desde o começo do povo de Israel, desde o início da criação. Ele aconselha o ser humano, ele aconselha o ser humano para o bem. E esse ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, ele é desmentido pela própria palavra de Deus. A Bíblia nos diz que na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Às vezes a gente confia na nossa consciência, Nossa consciência, eu confiei na minha consciência me disse isso, a minha consciência me disse aquilo, mas não confie na sua consciência. A nossa consciência, ela é falha, Ela é falha. Porém, quando nós somos controlados e apenas o Espírito Santo controla a nossa consciência, é que nós podemos confiar nela, embora essa consciência ainda continue sendo humana, totalmente humana. Mas quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, quando nós temos uma vida em que a gente pede a Ele direcionamento, Senhor, o que eu devo fazer? Por favor, direcione a minha mente, de que maneira eu devo agir, de que maneira eu devo responder, devo fazer isso, não devo fazer isso. Existe o Espírito Santo que está em você e ele lhe orienta naquilo que você deve fazer. E a pergunta fica, mas a quem eu devo buscar conselhos? Quem deve ser o meu conselheiro? Primeiro, se você tem o Espírito Santo em você, ele é o seu conselheiro por excelência. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso educador. Por isso que nós precisamos ser educados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, quando Jesus subiu aos céus diante dos seus discípulos, ele disse assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos não. Eu vou mandar um amigo, eu vou mandar um consolador, eu vou mandar um conselheiro, eu vou mandar aquele que vai guiar vocês em toda a verdade. É isso que João fala no capítulo 16, o verso 13, que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade e ele nos orienta o que e como devemos fazer. Para isso precisamos ter uma vida de meditação, uma vida de oração, uma vida de busca constante de Deus, um tempo de jejum com Ele, um meio-dia de jejum para ouvi-lo falar, ouvir a sua voz, ter uma vida com Deus, andar com Deus. Isso
nos orienta, isso nos faz ver aquilo que Ele quer, ouvir aquilo que Ele quer. Outra maneira de você ouvir conselhos é por pessoas mais velhas, né? Nós temos sempre alguém na casa da família, tem uma pessoa mais velha. É um avô, é um amigo da família, sempre nós temos alguém mais velho. Pessoas que tenham uma vida piedosa. Eu lembro que há alguns anos, toda a comunidade da igreja, principalmente as pessoas mais velhas, eram responsáveis pelos filhos uns dos outros. Aconselhavam, diziam para ele, olha, não vá por aqui, vá por ali, não faça isso, faça aquilo. Olha, eu vi como você agiu, você não deve agir dessa maneira, vai quebrar o coração da sua mãe, vai quebrar o coração do seu pai. Eu lembro que na Igreja Batista Getsemane, lá no bairro que nós morávamos, que a minha família mora lá em Aracaju, nós tínhamos uma quantidade de irmãos mais velhos que nós, senhores e senhoras que nos orientavam, nos ajudavam, eram amigos dos jovens, cuidavam de nós. E muitos dos jovens, dos nossos amigos, não tinham família na igreja. E esses eram os pais que cuidavam deles na igreja. Isso é tão importante, irmãos, que essa prática volte, essa prática de nós cuidarmos uns dos outros, verdadeiramente cuidarmos uns dos outros. Procurar as pessoas. Eu lembro da irmã Elci, que mulher abençoada. Eu lembro da minha mãe, que por tantas e tantas vezes foi conselheiro também dos jovens, dos adolescentes. E quantos outros irmãos que já não estão conosco mais, estão com o Senhor, nos aconselhavam, nos ajudavam a crescer espiritualmente, a sermos melhores. Mas procure conselhos de pessoas que tenham uma vida piedosa, que mesmo sendo pecadores como nós somos, todos somos, e que precisam todos os dias da graça de Deus, vive uma vida que a gente pode se espelhar. Existe alguém na sua família, na sua casa, na sua igreja, que você pode se espelhar? Eu lembro muito de um versículo que a minha mãe sempre repetia e dizia assim, olha, as mulheres mais velhas precisam cuidar das mais novas, ajudar as mais novas em como elas devem conduzir a sua casa, conduzir a sua vida de casada. Isso é muito importante. Pessoas que torcem por nós e desejam o melhor e que nos orientarão de acordo com a palavra de Deus. Não são pessoas mais velhas que vão nos dizer qualquer coisa, mas pessoas que tenham o que dar para nós. Pessoas que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. A Bíblia diz que devemos nos ajudar como cristãos, como irmãos. Precisamos ajudar uns aos outros. É por isso que é tão importante, irmãos, pedir a Deus que nos cerque com boas amizades. Quem são as pessoas que estão cercando você? Hoje nós temos países inteiros em que a maioria dos seus idosos, as pessoas, os avós, os tios, os amigos do meu avô, morreram. Não tem mais essa geração. A geração de pessoas mais velhas, de cabeças brancas, está se perdendo. Quantos hoje têm um avô dentro de casa, uma avó, mas que esse avô é como se fosse um móvel da casa. Ninguém olha, ninguém cuida, ninguém ouve. E a Bíblia diz que as pessoas mais velhas, elas são um poço de sabedoria, elas têm sabedoria. E é importante que a gente peça a Deus, Senhor, me cerque de pessoas mais velhas, de pessoas que possam me orientar, me ajudar, de pessoas que me façam crescer e que me estimulem a estar mais perto do Senhor. Quem são as pessoas que estimulam você a estar mais perto de Deus? Será que são pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida? Elas precisam fazer a diferença na sua vida. Conselhos nos tiram de situações difíceis. Quantas vezes eu era uma adolescente meio rebelde e jovem também. E todas as vezes que eu ouvia um conselho da minha mãe, do meu pai, de uma pessoa mais velha, e eu não obedecia, eu entrava numa enrascada. E sempre eu colhia os frutos daquilo ali. Meu pai sempre foi um homem que ele dizia assim, olha minha filha, tudo na vida, todo ato que a gente faz, todo ato que a gente comete, existe uma consequência. Existe uma consequência.
Você está pronta para receber as consequências que virão? Mas existe uma grande diferença entre nós passarmos as consequências dos nossos atos, porque quando nós erramos, não ouvimos conselhos, não ouvimos a palavra de Deus, queremos fazer aquilo que a nossa mente nos orienta, a gente paga um preço. E quando a gente se arrepende, o perdão ele acontece. Só que a justiça de Deus não anula o perdão. Aliás, o perdão de Deus não anula a justiça. A justiça vai acontecer e as consequências vão acontecer. Mas é muito mais leve passar as consequências dos nossos erros com Cristo do que sem Ele. Então é bem mais tranquilo passar. Nós vamos passar por dificuldades, por situações difíceis, mas nós precisamos entender que passando com Cristo, o fardo se torna mais leve, tudo se torna mais leve. Os conselhos, eles nos tiram de situações difíceis, de situações de enrascada. Precisamos ser aconselháveis, né? Aconselháveis. Pessoas que acham que são autossuficientes, eu não preciso de conselho, eu sei tudo, eu sei o que fazer. Realmente elas mostram que não sabem, porque existem pessoas que já viveram, que têm maturidade, que precisam ajudar uns aos outros. E a gente precisa ter ouvidos aconselháveis, né? A quem, por último, nós devemos também pedir conselhos e ouvir? As autoridades. Quem é a autoridade sobre você? Quem é a autoridade primária sobre nós? Os nossos pais. Os nossos pais andam de acordo com a palavra de Deus? Eles fazem a coisa correta? Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Talvez a sua mãe já seja uma senhora idosa como a minha e que não nos cansa de dar conselhos o tempo inteiro. Talvez você já não tenha um pai para lhe aconselhar, mas Deus ele sempre providencia alguém que seja autoridade sobre nós para nos ajudar nas nossas lutas. Ele sempre providencia. Olha ao seu redor, né? Os pais, eles são aqueles que primeiro nos ensinam todas as coisas da vida. Os nãos que a gente vai receber, e é em casa que a gente primeiro aprende o não, né? O primeiro conselho, um dos primeiros conselhos, não põe a mão na tomada, não põe o dedo na tomada. E aí a gente vai, e a mãe não faz, até o dia em que a gente faz e precisa experienciar para obedecer. Alguém já disse que o sábio, ele vê as situações do outro e não quer para si, ele toma como exemplo aquela situação. E uma pessoa autoconfiante, ela acha que não vai acontecer com ela ou precisa passar pela situação para poder aprender. Então aprenda com os exemplos dos outros, né? Então quem é a autoridade também sobre nós? Os nossos líderes na igreja, os nossos pastores. Se eles são pessoas que andam com Deus, são pessoas que são obedientes a Deus, são pessoas piedosas, que ouvem a Deus e fazem a vontade de Deus, ouça o seu pastor. Ouça o seu pastor. Se ele for uma falácia, procure aconselhamento na palavra de Deus e ore pelo seu pastor. Mas se o seu pastor for um homem correto, que anda com Deus, que é piedoso, que tem amor por almas, que tem amor pelas suas ovelhas, ouça o seu pastor. Ouça o seu pastor. Os conselhos são sempre válidos quando eles não quebram os princípios estabelecidos por Deus. Quebrou o princípio estabelecido por Deus, ele não é válido. Mas se ele anda de acordo com o princípio estabelecido na palavra de Deus, então é um bom conselho. É um conselho que é válido. Então, seja educável. Todos nós somos educáveis. Todos nós somos educáveis. Todos nós precisamos estar prontos a obedecer. E obedecer existe uma promessa de vida longa. Existe uma promessa para quem obedece. Ninguém é autossuficiente, né? Se você tem dificuldade em pedir ajuda, peça ajuda, aprenda a pedir ajuda. Olha, eu não sei o que fazer nisso aqui. Me ajude, que conselho você me dá? Né? Estar rodeado por pessoas certas faz toda a diferença. Nem sempre estar cercado de bênçãos materiais nos ajuda ou supre as nossas necessidades.
Às vezes a gente diz assim, olha, eu tenho tudo, não preciso de conselho, não preciso de nada. Mas numa hora dessa em que nós vivemos, num tempo desse em que nós vivemos, estar rodeado e cercado pelas pessoas certas faz toda a diferença. E Deus usa pessoas maravilhosas para nos abençoar. Ele usa pessoas maravilhosas para nos abençoar. Então olha ao seu redor. Você tem irmãos, você tem amigos, você tem parentes, você tem pai, você tem mãe. Na falta deles, você tem uma tia, um tio que pode lhe dar bons conselhos. Nunca faça nada de maneira impensada. Sempre busque a orientação. Olha, o que você acha que eu devo fazer aqui nessa situação? Olhe as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que lhe cercam. Deus tem usado pessoas maravilhosas para você, para agir em seu favor. Então, busque e procure ao seu redor. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos para que o Senhor possa trazer luz a ela na nossa mente, ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a termos ouvidos prontos para ouvir, Senhor, os conselhos que vêm diretamente do Senhor. Usa pessoas, Senhor, para nos ajudar. Abençoa os meus irmãos que estão em casa ouvindo, Senhor, da Vineyard Viva, qualquer outra igreja ou qualquer outra pessoa que esteja ouvindo. Senhor, nós agradecemos porque a tua palavra ela é viva. Ela vem na necessidade, do tamanho da necessidade que nós temos. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Agradecidos ao Senhor pela tua graça e teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe a sua casa e que você seja uma bênção onde você estiver. Em nome de Jesus.